receber você e sua família aqui na Batista Memorial. Fique atento, pois começa agora a edição de 20 de outubro do Memorial News. Vem aí o Congresso de Casais, serão 2 dias de intensa ministração e crescimento espiritual para você e o seu cônjuge. O Congresso acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro, sexta e sábado, e contará com a presença do pastor Davi e Meg Nascimento. Você pode garantir a sua inscrição pelo nosso aplicativo ou escaneando o QR Code na tela. Para mais informações, fale com a liderança da Rede Casais, os irmãos Cláudio e Nadma Melgarejo. No dia 3 de novembro estaremos em festa, será o nosso culto de batismo e recepção de novos membros. Convide seu pequeno grupo e seus familiares e participe dessa grande celebração. O culto de batismo e recepção de novos membros será no dia 3 de novembro, domingo, às 10h15 da manhã, no templo. Se você tem entre 9 a 12 anos, nós estamos te esperando no Culto Júnior, uma celebração especial com uma linguagem voltada para nossos juniores no auditório. O Culto Júnior acontece todo domingo, às 6 horas da tarde. Traga um amigo e participe. E se você é jovem, esse recado é para você. Toda semana os conectados se reúnem para adorar ao Senhor no culto jovem. Nossos cultos são um excelente lugar para buscar ao Senhor e integrar-se. A adoração, palavra de Deus e comunhão aguardam você todos os sábados, sempre às 7 horas da noite, no Espaço Alternativo. E hoje, durante os cultos das 10h15 da manhã e das 6 horas da tarde, celebraremos juntos a Ceia do Senhor. Prepare-se, participe da mesa do Senhor. Após o culto das 6 horas da tarde, teremos cantina da Rede de Casais. Serviremos um delicioso arroz carreteiro com mandioca, vinagrete e refrigerante. Então você já sabe, após o culto, fique um pouco mais com a gente e abençoe a Rede de Casais da nossa igreja. E esta edição do Memorial News fica por aqui. Você já sabe, para saber mais, baixe o aplicativo da igreja, procure na sua loja por Batista Memorial Campo Grande. Acesse nosso site www.batistamemorial.com. Nos acompanhe nas redes sociais youtube.com/Igreja Batista Memorial. No Instagram, @IBMCGMS. Temos um canal de comunicação via WhatsApp, anote 984781022. Se você está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Passe na nossa sala VIP e descubra que a nossa missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Tenha uma semana de bênção, obrigada pela companhia e fique na presença do Pai. Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Você pode se colocar em pé. Gostei do bom dia, viu, meu irmão? Se você puder, cumprimente o irmão que está à sua volta, profira uma palavra de bênçãos. Que bom que você está aqui nesta manhã. Você que nos acompanha da sua casa, que a graça, que a bondade, a fidelidade do Senhor também esteja sobre a sua vida. Tivemos um fim de semana intenso aqui na igreja, glórias ao Senhor. Ontem à tarde tivemos encontro de novos membros, a nossa família está crescendo, glórias a Jesus. À noite tivemos a noite de talentos, também do Mitan, toda a equipe, parabéns. E hoje mais um domingo aqui na casa do Senhor, para trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Você pode juntar as suas mãos ao céu, fechar os seus olhos. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, celebrando, ó Deus, a vida que o Senhor conquistou na cruz para cada um de nós. Consagramos a Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, consagramos a Ti os nossos pensamentos, consagramos a Ti este culto e pedimos, Espírito Santo de Deus, se faça presente neste lugar, aqueça os nossos corações, tenha liberdade de agir no nosso meio e que a mesma graça, que a mesma unção, que a mesma esfera de adoração que há neste lugar possa invadir os lares que estão nos ouvindo nesta manhã. Teu nome seja glorificado e exaltado aqui neste lugar. Em Teu nome nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Aleluia. Glórias ao Senhor, vamos louvá-lo.
forte o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aquele que nos cuida, nos cerca com fidelidade. Nós te amamos, Jesus. Seja exaltado neste lugar, seja adorado. Reconhecemos quem Tu és em nossas vidas. Ah, Deus, nós encontramos o Senhor e fomos encontrados por Ti. E o nosso sentimento é do salmista que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Aleluias. Você pode no seu lugar levantar as suas mãos e começar a levantar palavras de honra, de glórias. Enche este lugar de adoração. O Espírito Santo de Deus está aqui e a palavra diz que Ele procura aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, Jesus. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. Te oferecer por tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou. Declarar mais uma vez. Precioso Jesus, eu amo o som da Sua voz. Suas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tenho eu derramo
Maria estava aos pés do Senhor. Esse é o momento de nós estarmos aos pés do Senhor. Esse é o nosso momento de oração intercessória. E o convite do Senhor para a sua vida nessa manhã é que você venha aqui à frente para derramar o seu coração diante dele, para dizer a ele: Senhor, não há bem mais valioso que o Senhor na minha vida. Senhor, eu venho aqui nesse lugar não me prostrar diante de homens, mas dizer ao Senhor que o Senhor é o meu grande tesouro. O convite do Senhor nessa manhã para você, irmãos, é para que vocês consagrem a sua vida ao Senhor. Santidade, biblicamente falando, significa separação. O Senhor quer te separar do mundo para que você possa ser única e exclusivamente dele. É o momento de você derramar a sua vida diante do Senhor. Dizer: Senhor, não há bem mais valioso do que a tua presença. É o momento de você dizer ao teu Deus: Senhor, mais vale um dia nos teus átrios, na tua presença, do que 1000 em outro lugar. É o momento de você dizer: Senhor, a minha vida te pertence, a minha história, o meu futuro estão nas suas mãos. Eu quero me entregar por completo a minha família, a minha profissão, os meus planos, o meu casamento. Senhor, eu quero consagrar os meus filhos ao Senhor. Pai, esse é o povo do Senhor que está na tua presença nessa manhã. São corações rendidos, Senhor. Muito mais do que joelhos dobrados, são vidas se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. E eu te peço, ó Pai amado, recebe a vida de cada um deles, porque eles estão nessa manhã se apresentando ao Senhor nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Recebe cada oração. Recebe essa entrega, ó Pai amado, de vida, em nome de Jesus. E quando nós, Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, coisas se tornam diferentes, transformações acontecem. A nossa vida, ela nunca mais, ó Pai amado, se torna a mesma, porque nós estamos diante do Senhor. Pai, recebe cada coração. Recebe cada casamento, recebe, ó Pai amado, cada filho teu, cada filha, Senhor, que como Maria, eles possam entender o valor de estar aos teus pés diariamente, que eles, ó Pai amado, possam, ó Deus, derramar óleo aos teus pés, ó Deus, derramar aos teus pés aquilo que eles têm de maior valor, sabendo que o valor da tua presença é muito maior do que qualquer coisa na face dessa terra. Pai, olha para cada luta, olha para cada dificuldade, olha para cada desafio. Ó Pai amado, fortalece a tua igreja diante dos desertos da vida. E por último eu te peço, levanta o teu povo, levanta com força. Levanta o teu povo desse momento com vigor espiritual. Levanta o teu povo, Pai, com unção. Levanta o teu povo após ter derramado um óleo novo na cabeça deles, em nome de Jesus. Levanta o teu povo após, Senhor, ter dado uma nova intimidade e uma nova comunhão com o teu Espírito. Pai amado, se derrama sobre a tua igreja, abençoa, cura, restaura, fortalece para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E você nesse momento vai se colocando em pé, já agradecendo, vai glorificando,
vai exaltando o Senhor e dizendo obrigado, Deus. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus, aplauda o Senhor, irmãos, Ele é digno, o Senhor é merecedor daquilo que a gente tem de melhor, aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Você que nessa manhã nos visita, você recebeu esse cartão bonito aqui, esse cartão diz: você é o nosso VIP. E de fato você é o nosso VIP. Seja bem-vindo à Igreja Batista Memorial. Peço a gentileza, não vá embora antes de nos dar um abraço, antes de passar na nossa sala VIP, que fica bem aqui ao lado. Nessa sala a gente vai te dar um abraço, a gente quer te conhecer, a gente quer orar por você e, acima de tudo, também te dar um presente. Então não vá embora sem estar conosco na sala VIP, sem tomar um café conosco na sala VIP, em nome de Jesus, amém? Seja bem-vindo à Memorial. Glória a Deus. Queridos, esse momento agora é o nosso momento de dedicação, é o momento que a gente tem a oportunidade, irmãos, dedicar ao Senhor o nosso salário, recursos, contribuir, é um privilégio que o Senhor nos dá, porque tudo que nós temos, absolutamente tudo, vem do Senhor. Capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 15, Jesus vai dizer: sem mim, vocês não podem fazer nada. E como eu amo esse versículo, irmãos, porque quando Jesus quer dizer tudo é tudo, que Jesus está dizendo para mim: olha, você acorda, tudo que você faz, desde o momento que você coloca os pés no chão, que você levanta da sua cama, que você vai trabalhar, cuidar dos filhos, seja o que for, tudo que você vai fazer depende da minha presença, depende da minha força, depende da minha palavra para te sustentar. Então o que eu peço a você é daquilo que eu deposito, daquilo que eu entrego a você como bom mordomo de Cristo, que você possa separar parte desses recursos e me devolver para que a minha obra possa se expandir na face da terra. Tem muita coisa para a gente fazer, irmãos. Glória a Deus, a gente tem avançado, a gente tem cultuado num lugar bonito, confortável, tanto aqui no espaço quanto lá no templo, mas a gente tem as missões, a gente tem os missionários no campo, a gente tem projetos que batem a nossa porta, parcerias que a gente ainda a gente não tem como abraçar, como acolher. A gente tem muita coisa a fazer, a gente tem obreiros que a gente precisa investir na capacitação, enfim, irmãos, até o dia do nosso Senhor, a gente tem muito trabalho a fazer e a gente depende sim dos recursos do povo de Deus, da igreja do Senhor. Então que Deus te dê esse coração liberal e generoso para olhar sempre com muito carinho para a obra do Senhor. E você que nos assiste, você também tem essa oportunidade de contribuir. Aqui a minha retaguarda está aparecendo o QR Code, as informações bancárias. Na descrição do vídeo também você tem essas mesmas informações. Para quem quiser, ao fundo também tem o balcão que você pode contribuir, no encosto das cadeiras, enfim, tem N formas para você entregar o seu dízimo, a sua oferta, a sua OMF, a sua oferta destinada à beneficência. Irmãos, quantas famílias a gente tem abençoado com cesta básica? Muitas famílias. A gente tem suprido essa necessidade e a gente fica muito feliz como igreja do Senhor por ter da parte do Senhor essa força para avançar, amém? Enquanto nós cantamos a próxima canção, louvamos ao Senhor, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
corações queimam de amor. Você pode se colocar em pé. Diga. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, num lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, num lugar de honra. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, num lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, num lugar de honra. Num lugar de honra. Num lugar de honra. Num lugar de honra. Neste lugar. Num lugar de honra. Diga a Ele: reconhecemos quem tu és, Senhor. Quem tu és, e reconhecemos quem tu és. Não há outro como isso. Quem tu és, e reconhecemos quem tu és. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia! Ele está aqui neste lugar, aleluia. Você pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Amém. Hoje nós vamos ter o nosso encerramento da série As Parábolas de Jesus. Fiz até uma pausa, que era o momento de você fazer Vamos repetir? Hoje nós vamos ter o encerramento da nossa série As Parábolas de Jesus. Mas vem uma outra série por aí, muito boa também. Esse. Meus irmãos, hoje o nosso tema é oração. Uma lição sobre a persistência na oração. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18, do verso 1 ao 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18. O texto também vai ser projetado, se você preferir acompanhar no telão. Diz assim, essa parábola de Jesus. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco
era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Verso 4. Ele, por algum tempo, não quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, esta viúva me importuna. Farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então, concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, Deus amado, nós queremos colocar o nosso coração novamente, ó Deus, rendido a Ti. Ó Pai, queremos clamar que o Senhor toque as nossas vidas, que o Senhor, ó Pai, ministre profundamente, ó Pai, a cada um de nós. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, queremos entender a Tua palavra, queremos, ó Paizinho querido, guardar ela bem firmada, bem enraizada em nosso coração, queremos praticá-la, queremos que essa palavra produza frutos em nossas vidas, ó Pai. Queremos, ó Paizinho querido, não só ser ouvintes, mas praticantes, como a carta de Tiago nos instrui. Queremos, ó Paizinho querido, ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, nos ajuda. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, por meio dessa parábola, Jesus ele nos encoraja a orar de maneira perseverante, de maneira apaixonada, sem desanimar, sem perder a fé. Jesus ele coloca muito claramente, esse é o propósito da parábola contada. Já no verso 1 ele deixa muito bem claro. A intenção dele era advertir os seus discípulos, e nós também, quanto ao dever de orar continuamente, sem jamais desanimar. Querido, oração, ela sempre tem uma resposta da parte de Deus. Eu costumo dizer isso, que oração, ela sempre tem resposta. Porque quando você chega diante do Senhor com o seu coração sincero, com o seu coração quebrantado diante do Senhor, quando você se aproxima dEle de uma forma genuína, entregue, pode ser que não aconteça aquilo que você quer, mas de alguma forma o Senhor vai se manifestar na tua história. É por isso que a oração sempre tem resposta. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não desista de orar. Ore continuamente, sem jamais desanimar. Às vezes a situação muda. Às vezes você é mudado por Deus, por meio do exercício da oração. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. A palavra do Senhor, ela tem alguns textos que nos incentivam a orar. E todos nós temos essa firme convicção de que precisamos ser pessoas de oração. Isso faz parte da característica de um discípulo, de uma discípula de Jesus. Eu só quero destacar 2 textos aqui, porque muitas vezes a gente faz confusão com esses textos. O primeiro deles está em Mateus 21, verso 22. Você não precisa abrir, mas quiser anotar para depois abrir o texto com calma em sua casa. Esse texto de Mateus 21, verso 22, também é uma palavra de Jesus. E ele diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão.
Muitas vezes a gente pode fazer uma interpretação equivocada desse texto. Porque parece que eu posso me portar de uma maneira triunfalista, né? Por meio da oração. Tudo que eu quiser, eu vou pedir, Deus vai me dar. Mas a gente precisa compreender esse texto não de maneira isolada, mas analisar outros textos que falam da oração, como, por exemplo, 1 João 5, 14 e 15, que diz assim: esta é a nossa confiança, é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Esse texto de 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, ajuda a gente a entender qual é o sentido que a gente vai pedir, crendo e vai receber. É quando a gente tem o nosso coração alinhado com o coração de Deus, e a gente começa a desejar aquilo que Ele deseja. E quando a gente pede o que é de acordo com a vontade de Deus, a gente recebe. Então não fique você pensando que tudo que eu vou pedir eu vou ter. Porque a vontade de Deus é a que tem que prevalecer. Deus sabe o que é melhor para você. Muitas vezes você pede coisas que Deus sabe que não é bom você ter. Então existe essa ressalva. Aquilo que você pede diante, se é da vontade de Deus, se é no tempo de Deus, se é do jeito de Deus, aí acontece. Mas oração sempre tem resposta. Lembre disso, porque o Senhor ou muda a situação, ou muda você, o Senhor te amadurece, o Senhor te fortalece para passar pelo vale que você está atravessando. Oração, quando é feita de maneira genuína, quando é feita de maneira sincera, ela nunca fica sem produzir algo bom em nossas vidas. Queridos, essa parábola que nós lemos, de Lucas capítulo 18, ela é proferida por Jesus logo depois de um breve discurso de Jesus, que está no capítulo 17. Lá no capítulo 17, verso 22, até o final, o 37, Jesus está falando da sua segunda vinda. Ele está falando do final dos tempos. E aí, na mesma situação, na mesma cena, Jesus emenda essa parábola de oração. E com isso, Jesus está querendo nos sinalizar que não importa quão sombrios sejam os tempos, não importa que o mundo inteiro pareça estar ruindo e se aproximando do juízo final, não importa o quão difícil esteja a sua situação, você precisa ser alguém que permanece orando. Você precisa ser alguém que insiste na tua oração, no teu clamor, sem desanimar, sem perder a fé, não importa a situação. Essa parábola sobre oração tem relação também com o discurso anterior de Jesus, porque no final, Jesus ele termina, no verso 8 que nós lemos, com essa pergunta: será que quando o Filho do Homem vier, será que na segunda vinda de Cristo, será encontrada fé em alguma parte da terra? Serão encontrados homens e mulheres firmes em Deus, orando, buscando ao Senhor? Não importa quão sombrios sejam os dias, nós precisamos ser perseverantes em oração. Olhando mais atentamente para essa parábola, eu quero que você entenda o contexto e eu quero que você entenda os personagens dessa parábola. O contexto que Jesus se utiliza para contar a sua parábola é o contexto do sistema jurídico em Israel. Como que era o sistema jurídico em Israel? Havia em Israel, em Jerusalém, o grande sinédrio composto por 71 juízes. Eles eram doutores na lei, eles eram mestres em tudo aquilo que era a lei dos judeus, do povo de Deus. Eles sabiam das tradições, eles sabiam dos comentários, eles tinham os seus mestres mais proeminentes, aqueles que
faziam até escola no meio deles. Então havia esse grande sinédrio lá em Jerusalém com esses 71 juízes. E eles julgavam causas importantes. Nas cidades maiores havia também a figura dos sinédrios inferiores, que eram estruturas menores, né? Assembleias menores, compostas por 23 juízes, também nas mesmas características. Eles eram conhecedores da lei, eles eram pessoas que conheciam as tradições, sabiam das coisas do povo judeu, e eles julgavam ali, nas cidades maiores também, causas que eram levadas até eles. Mas também havia a figura do juiz que era nomeado por Roma. Você sabe que Israel estava ele estava debaixo do domínio do Império Romano. E Roma nomeava seus juízes também em cada aldeia, em cada província. E aqueles juízes, eles estavam ali para atender os anseios do imperador, de César. E aqueles juízes, eles eram gentios, eles não eram judeus. E eles também não temiam a Deus, eles não eram conhecedores da lei dos judeus e nem seguiam o Deus dos judeus. Esse juiz que Jesus descreve na parábola, possivelmente, muito provavelmente, é um desses juízes que Roma nomeou. Jesus faz uso dessa figura, de um juiz iníquo, de um juiz que não teme a Deus, que não se importa com as pessoas, de alguém que não está nem aí para o povo. E é interessante que, mesmo o juiz sendo um gentio, alguém que não era judeu, e mesmo sendo alguém que não temia a Deus, Roma obrigava que os juízes nomeados pelo império fossem sustentados pelo tesouro do templo. Era o templo que tinha que sustentar esses juízes. Para você ver como o povo gostava desse tipo de juiz, né? Eles não temiam a Deus, eles não estavam nem aí para as pessoas que os procuravam, e ainda eles tinham que ser sustentados pelo tesouro do templo. E esse era o juiz que Jesus descreve aqui. Por que a gente fala que ele é um desses? Porque lá no verso 2, Jesus diz que esse juiz da parábola, ele não temia a Deus e nem era sensível à necessidade das pessoas. No Brasil parece que a gente tem juiz assim também, né? Tem gente que não teme a Deus, julgando por aí, nem está sensível à necessidade do povo. No verso 4, o próprio juiz, ele dá uma declaração a respeito de si, nessa parábola, dizendo: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito pessoa alguma. Ele é esse juiz. Esse é o primeiro personagem da parábola. Um juiz mau. Um juiz injusto. E o segundo personagem, o único personagem além do juiz, é a viúva. A viúva desamparada, mas ela é persistente. Ela tem alguma causa. A parábola não especifica qual é a causa dessa viúva, mas ela está pleiteando algo porque ela foi injustiçada, porque ela sofreu algum dano, e ela vai até aquele juiz. E você precisa também entender que, naquele contexto do sistema jurídico em Israel, naquele tempo, os tribunais eram quase que exclusivamente para homens. Se aquela viúva estava indo recorrer ao juiz, é porque não tinha ninguém por ela. Porque ela não tinha ninguém que se importasse com ela. Porque ela não tinha ninguém que pudesse pleitear em favor dela. Ela era viúva, então ela não tinha marido. Se ela tivesse marido, era o marido que teria que ir até o juiz, porque os tribunais eram quase que exclusivamente só para homens. Ela não tinha filhos, ela não tinha, de acordo com o que a parábola nos sugere, se é ela que está se apresentando ao juiz, ela não tinha nem que fosse um cunhado, um primo, ela não tinha um parente distante que pudesse ajudá-la nessa causa, porque precisava ser um homem, até para que houvesse mais respeito, por conta da cultura e daquele tempo. Até se ela tivesse um vizinho próximo que se importasse o suficiente com ela,
essa pessoa poderia ir ao tribunal em favor daquela mulher, mas ela não tinha ninguém por ela. Só que ela importunava, ela tinha persistência, ela era alguém que insistia em seu pedido. Ela insistia em sua demanda. Ela não desistia, ela não desanimava. E diz o verso 5 que aquela mulher estava importunando mesmo, estava causando desconforto naquele juiz. Ele próprio diz, essa viúva me importuna. E lá no verso 3 diz que ela frequentemente estava perante aquele juiz. Vez após vez ela voltava, incansavelmente. E o termo no grego, que é traduzido como frequentemente, como constantemente, esse termo do verso 3, é um termo que significa que ela estava buscando infinitamente. Ela estava buscando sem fim. Ela estava buscando para sempre. A ideia é que ela nunca ia terminar de pedir, se aquele homem não fizesse algo. Ela ia persistir. E isso perdurou por algum tempo, até que aquele juiz resolve julgar a causa da viúva. Ele resolve julgar a causa da viúva, não porque ele se arrependeu da sua maldade, do seu coração duro, da sua injustiça, da sua falta de se importar com as pessoas. Ele decide julgar a causa daquela viúva, tão somente porque ela insistiu. No bom português, ele resolve julgar porque ela encheu o saco, até não querer mais. E também tem uma expressão interessante aqui, essa expressão que é traduzida como importunação, lá no verso 5, e ele diz, essa viúva me importuna, o juiz declara isso. O termo grego, a expressão grega que é traduzida como importunação, é uma expressão que significa dar um soco diretamente no olho da pessoa. Ou seja, é como se ela tivesse um porrete verbal e ela estivesse ali causando dor, um desconforto, de tanto que ela insistia, de tanto que ela lutava pela sua causa. E aquele juiz cede a toda a pressão, a toda a insistência e atende. E faz justiça para com aquela mulher. Eu lembro do meu filho menor, o Felipe. Ele não está aqui agora de manhã. A gente chegou tarde ontem em casa e hoje ele não quis saber de levantar cedo. Mas o Felipe é alguém, e eu acho que outras crianças também, vocês que são pais conhecem bem, né? Que sabem importunar. O Felipe, ele gosta muito de instrumento. Às vezes os irmãos veem ele com o violãozinho dele por aqui. Ele gosta também de uma bateriazinha que tem lá em casa. E aí tem hora que, logo depois do almoço, quando a gente quer pelo menos dar uma sossegada, nem dá tempo de tirar um cochilo, nada disso, mas a gente quer dar aquela relaxada, né? Ficar um pouquinho parado, respirar. Aí o Felipe chega perto, pai, me dá a baqueta, que ele quer ir para a bateria. Pai, me dá a baqueta. Eu falo, não, filho, deixa a gente descansar depois. A gente quer ficar um pouquinho na calma, no silêncio. Ele, pai, me dá a baqueta. Não, filho, agora não. Pai, ele junta as mãozinhas assim e fala, pai, por favor. Ele vai fazer 3 anos, né? A criancinha fofinha. Eu falo, não, filho, espera um pouquinho, depois o pai dá. Aí ele não consegue com o pai, ele vai para a mãe. Ele fala, mãe, dá a baqueta. Mãe, dá a baqueta. Mãe geralmente tem coração mais duro do que pai, né? Pelo menos lá em casa é assim, eu sou mais molenga. A Regia, ela é mais firme.
Então ela consegue resistir melhor, mas ele vai, insiste com a mãe e volta para o pai, e ele muda o tom de voz, às vezes ele não conseguiu ainda, aí ele fala baixinho, ele fala, pai, dá a baqueta. E ele fica ali. Até que chega uma hora que a gente fala, tá bom, filho, vai lá, pega essa baqueta, faz o teu barulho, porque ele importunou, ficou ali, insistiu até conseguir. E Jesus ele está ensinando que a gente precisa insistir sempre em oração. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, sobre o sentido da parábola. O sentido da parábola. Aquele juiz poderoso, impermeável e mau, ele foi derrotado pela simples persistência de uma mulher impotente, que não tinha ninguém por ela. A mensagem da parábola, Jesus deixou bem claro. Como nós já vimos no verso 1, a intenção com aquela parábola era de advertir quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ao contrário do juiz iníquo, Deus é justo. Ele é nosso juiz e Ele ouve quando oramos. Se até uma pessoa ruim faz justiça, quando é muito importunado, quanto mais Deus irá atender às orações de quem clama a Ele, dia e noite. Esse juiz não é uma figura de Deus. Não é para que você olhe para o juiz descrito na parábola e entenda, Jesus está querendo mostrar como que Deus é. Não. Esse juiz da parábola é alguém que não se importa com as pessoas. Jesus está fazendo a figura de um juiz mau para dizer, se até um juiz injusto, mau, cabra ruim, cede quando a pessoa insiste, importuna, que dirá Deus, que é bom, que é um pai, que ama e quer teu bem. Ore, e fale com Ele, e argumente com Deus, fala com o Senhor, insiste em oração, persevere, porque diz a palavra do Senhor que Deus é galardoador daqueles que o buscam, Ele é abençoador daqueles que o buscam. Devemos buscar a Deus de forma perseverante e sem desanimar. Às vezes a gente acha que Deus está demorando a nos atender. E a gente fica impaciente, e a gente fica às vezes revoltado contra Deus, e às vezes até a gente desiste de orar, desiste. Mas não é essa a postura que eu e você devemos ter. Porque Jesus ele foi claro. Lá no início do verso 8 ele diz, Ele vos fará justiça e depressa. Então não é Deus que está demorando. É você que está no cronograma errado. O cronograma que vale não é o teu, é o dele. É o cronograma de Deus que vale. E meus irmãos, muitas vezes nesse processo de orar e orar por algo, e insistir em oração, você vai perceber pela própria iluminação do Espírito Santo na sua vida, que o que você está pedindo não é algo de Deus para a sua vida. E aí Deus vai comunicar ao seu coração que aquilo que você está pedindo não é o que você precisa, e aí vai encerrar o seu processo de oração. Às vezes, o que você pede é algo, sim, que Deus
quer e vai te dar, mas no tempo dele, no cronograma dele, não no teu. Algumas pessoas, elas me perguntam, até quando eu devo orar por algo? Eu já ouvi algumas vezes, ao longo do ministério pastoral, essa pergunta, de mais de uma pessoa: até quando eu devo orar por algo? Você já pensou nisso? Alguma vez na sua vida? Até quando eu vou orar por isso? Até quando eu devo insistir? E a resposta é muito simples. Você para de orar. Em primeiro lugar, se você já recebeu a resposta, você para de orar. Em segundo lugar, você para de orar se você entendeu de fato que aquilo não é algo de Deus para você. Deus, no teu processo de oração, comunicou ao teu coração: essa não é a minha vontade. Porque quando a gente ora, a gente vai desenvolvendo intimidade com Deus, a gente vai se aproximando dEle, a gente vai alinhando nosso coração com Ele, com o coração dEle, e a gente vai entendendo o que é de Deus e o que não é de Deus. Então a gente para de orar a partir do momento que a gente entende, de uma maneira clara e inequívoca, que aquilo não é de Deus. E uma outra razão pela qual a gente para de orar é quando Deus manda a gente parar. Por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar de um espinho na carne, e ele fala que orou a Deus a respeito daquela situação 3 vezes. E aí Deus fala lá está registrado lá em 2 Coríntios 12, 9. Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Eu não vou te dar o que você está pedindo, para de orar, a minha graça te basta. Por que Paulo não orou 4, 5, 10, 100 vezes, 200 vezes, por causa daquele espinho na carne, apresentando aquela situação? Porque Deus falou para ele: para. Se Deus falar para você para, você para. Mas se você não recebeu sua resposta, se você não entendeu que aquilo não é a vontade de Deus, se Deus não deixou isso muito claro para você, e se você não recebeu uma ordem de Deus para parar de orar, você deve insistir em oração pela tua causa. A gente tem inúmeros testemunhos de pessoas que oraram anos e anos, a fio, mais de 30 anos, pela conversão de um cônjuge. E a resposta veio. Não desanima, não perca a fé. Insista, persista. Deus, Ele está se movendo. E Ele já, enquanto você está orando, mesmo que você ainda não recebeu a tua bênção, a tua vitória, Ele já está trabalhando na tua vida. Ele já está trabalhando no seu coração. Ele já está produzindo coisas maravilhosas em você. E, meus queridos, nós iremos encerrar esse nosso momento com a ceia do Senhor. E eu quero convidar a equipe de louvor para que venha aqui ao altar. Jesus, Ele conclui essa parábola com uma pergunta. Uma pergunta perturbadora. Ele faz a seguinte pergunta: será que quando o Filho do Homem vier, será que na segunda vinda de Cristo, Ele vai achar fé na terra? Será que se Jesus voltasse hoje, e a ceia da qual nós vamos participar, é um anúncio da morte e da ressurreição de Jesus, e é algo que a gente deve praticar até que Ele venha. A ceia é uma lembrança da segunda vinda de Cristo. Será que se Jesus voltasse hoje, Ele encontraria pessoas o buscando, clamando por Ele? Ele encontraria pessoas de oração?
Porque quando Jesus ele fala de oração, e ele faz essa pergunta: será que quando o Filho do Homem vier, se achará fé na terra? Ele está fazendo essa relação. Fé tem tudo a ver com oração, com vida de oração. Se Jesus voltasse hoje, o que ele encontraria? Pessoas dedicadas a Ele, pessoas confiando nele. Porque quando a gente ora, a gente está expressando que a gente confia em Deus, que a gente depende de Deus. Será que Jesus encontraria pessoas buscando agradá-lo? Será que você seria achado dessa forma, buscando ao Senhor, vivendo no altar do Senhor? Ou será que o Senhor encontraria pessoas muito envolvidas com as questões de suas vidas, muito envolvidas com as questões do aqui e do agora, tão preocupadas com a sua alta performance, com o dinheiro, com os valores deste mundo, e tão pouco voltadas para as coisas do alto? Será que Ele achará fé em nós? Será que Ele achará em nós pessoas de oração ou pessoas que mal oram? Que essa seja uma reflexão para nós também. Porque Jesus termina essa parábola com essa pergunta. E é uma pergunta perturbadora. Quando Ele voltar, como Ele encontrará aqueles que são os seus discípulos? Como Ele nos encontrará? Que você viva uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, que você viva uma vida de preparação para a vinda de Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero chamar as pessoas que vão nos ajudar a servir a ceia. E eu quero que você abaixe a sua cabeça e feche seus olhos neste momento. Nós vamos orar. Paizinho querido, Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor que fala ao nosso coração. E nós queremos, ó Paizinho querido, que o Senhor nos esquadrinhe, que o Senhor, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito, avalie a nossa vida. Vê se há em nós algum caminho mau. Ó Deus, esquadrinha todo o nosso ser, ó Pai, e nos faz saber a respeito de como tem sido a nossa comunhão contigo. Será que temos sido pessoas que persistem em oração, que se dedicam a essa prática, que se inclinam para isso de fato, de maneira incansável, sem desanimar? Ou será que somos aquelas pessoas que têm uma vida de oração quase que inexpressiva, quase que protocolar? Ó Deus, o Senhor quer achar fé. E fé tem tudo a ver com a nossa vida de oração. Fé tem tudo a ver com a nossa vida de oração, porque é na comunhão contigo. É na comunhão contigo por meio de oração e da palavra que a fé é gerada e que a fé cresce. Ó Deus, avalie as nossas vidas.
Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, nos faça perceber aquilo que precisa ser transformado em nós. Que o Senhor nos faça ter mais intensidade na nossa busca pelo Senhor, pela Tua presença. Ó Deus, que as nossas causas, ó Pai, que as coisas, ó Deus, que temos como motivo de oração, elas não sejam deixadas de lado, porque o Senhor nos chama a perseverar em oração. O Senhor Jesus, é o Senhor Jesus que tem nos ensinado isso essa manhã. O Senhor quer nos advertir a orar de maneira insistente, perseverante, sem perder a fé, sem desanimar. Então, ó Deus, se há algum irmão, alguma irmã com a causa que vinha apresentando ao Senhor, mas desanimou, entregou os pontos, ó Pai, que essa pessoa, em nome de Jesus, na manhã de hoje, ó Pai, ela seja renovada por Ti, e ela seja encorajada pelo Teu Santo Espírito a não desistir de orar por isso. Ó Deus, o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam, e nós cremos de todo o nosso coração que oração nunca fica sem resposta. Se ela for feita de todo o coração, algo vai acontecer. Pode ser que a vitória ainda não chegue, mas o Senhor vai se manifestar de alguma forma nas nossas vidas. E nós precisamos orar, orar e orar. Em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor. Amém e amém. Amém. Os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia. Convido você que vai participar desse nosso momento. Você que já foi batizado por imersão, já foi mergulhado nas águas do batismo, seja nessa igreja ou não, se coloque em pé para que a gente possa participar da mesa do Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai receber do teu kit da ceia para juntos celebrarmos esse momento. Quando você receber, você pode sentar em seu lugar. Lá na cruz, eu passado minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado.
Amém. Alguém ficou sem receber dos elementos? Se alguém ficou, faz um sinal com a mão que a gente leva até você. Creio que não. Amém. Vamos todos nos colocar de pé. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23 em diante, diz o seguinte: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Pegue aí do pão, do primeiro elemento, e vamos juntos participar do pão, o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, graças nós damos ao Senhor mais uma vez pelo sacrifício vivido na sua carne, para que nós pudéssemos ser livres desse mesmo sacrifício. O Senhor nos substituiu e recebeu a punição, e nós somos gratos ao Senhor por derramar o teu sangue em nosso lugar e em nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor mais uma vez e eternamente pela obra maravilhosa que o Senhor fez por nós, porque nós jamais conseguiríamos pagar o preço, mas o Senhor nos fez livres. Estamos quites com Cristo, estamos livres em Deus. Obrigado, Jesus, pela obra de salvação em nós. Assim nós oramos alegres e exultantes pela obra da cruz na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O pão representa o corpo, simboliza o corpo de Cristo. E o cálice, o seu sangue. Pode abrir do cálice. O texto continua dizendo, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é meu cálice. Este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Faça isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus virá e que Ele nos encontre firmados, bem dedicados a Ele. Amém? Nessa certeza, nesse desejo, vamos participar também do cálice. Senhor, nosso Deus e Pai, foi na cruz que Jesus pagou pelos nossos pecados. Entregou-se para a morte, vertendo o teu sangue precioso, o sangue do Cordeiro sem mácula, sem mancha, o perfeito Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar. Ó Deus, graças te damos, porque através desse amor incomparável, nós temos a vida eterna, porque Ele ressuscitou e vivo está. Glória ao nosso Deus. Nós agradecemos, Pai, por esse momento tão especial e que podemos participar desse memorial da ceia do Senhor. Obrigado, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glorifique a Ele. Queridos, nós já estamos caminhando para o nosso encerramento. Mas antes de encerrar, eu quero fazer um momento especial. Senta aí mais um pouquinho, bem breve em seu lugar. Nós, no dia 15, tivemos o dia dos professores. E aqui na igreja nós também temos uma escola, a Academia Memorial de Educação, da qual eu tenho o privilégio de ser o diretor. E eu eu quero e vou, porque o pastor Fábio me permitiu.
eu quero chamar os professores que nós queremos orar por você. Professor de escola bíblica infantil, eu sei que nem todos estão aqui, mas você que é professor de escola bíblica infantil, do Mimo, Ministério Infantil, você que é professor de embaixadores, mensageiras, você que é professor da musicalização, do coral, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Sai do seu lugar, não fica com vergonha não. Senão eu vou fazer a chamada. Nominal, hein? Que coisa de professor é assim, né? A gente faz chamada. Quero que você suba até aqui. Vem, pastor Eduardo. Pastor Eduardo, coordenador da Academia Memorial de Educação e também professor. Vamos aplaudir o Senhor por esses homens e mulheres valorosos. A equipe não está toda aqui, mas vocês representam esse time do ensino da Igreja Batista Memorial. E nós queremos dar os parabéns para vocês. Eu sei que nós temos professores aqui também no secular, né, que não são professores necessariamente na Academia Memorial de Educação e nas organizações de ensino aqui da igreja. Mas, de uma forma específica, hoje nós vamos orar por eles. Mas sinta-se homenageado também, tá? Parabéns, professor, professora. E eu quero convidar você a estender a sua mão para cá, como sinal de bênção. E nós vamos orar em gratidão pelos nossos professores. Paizinho querido, Deus amado, nós agradecemos, ó Pai, por essa equipe da educação da Memorial, ó Pai. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, ó Pai, excelentes. Homens e mulheres, ó Pai, que buscam, ó Pai, se aprimorar cada vez mais. E que buscam, ó Deus, intimidade com o Senhor, ó Paizinho querido. Ó Deus, porque eles não apenas ensinam, ó Pai, das coisas que eles aprendem na teoria, mas eles também buscam viver as Tuas verdades, ó Pai. E eles buscam derramar da Tua presença em cada aula que eles dão, ó Deus. Louvado seja o Senhor pela vida desse time da educação, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada um deles, as suas famílias, ó Pai. Ó Deus, aqueles que não estão aqui hoje, que o Senhor os abençoe também, ó Pai. Tem o pessoal que está trabalhando exatamente nesse momento, ali na musicalização, ó Pai, no coral infantil também. Abençoa os nossos professores que estão lá neste momento, ó Deus. Nós clamamos, ó Paizinho querido, que as Tuas ricas bênçãos, ó Pai, e melhor ainda, as bênçãos espirituais, que são as melhores bênçãos, que elas recaiam sobre as vidas dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor pela vida dessa equipe. Parabéns para vocês. Parabéns. Que o Senhor os abençoe hoje e sempre. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Irmãos, vamos agora, mais uma vez, nos colocar em pé, orar pedindo a bênção do Senhor sobre nós. E logo após a oração, você está despedido na graça e na paz do Senhor. Paizinho querido, Deus amado, que o Senhor, ó Pai, continue a nos abençoar, a cuidar de nós, a derramar da Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o amor do Senhor, o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Vai na graça e na paz do Senhor. Dê um abraço nos seus irmãos. Você visitante, vá na sala VIP. Leva o teu visitante lá na sala VIP. Sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.